No nosso sétimo módulo, veremos a resposta coerentista ao problema do regresso. Essa proposta de estrutura da justificação será trabalhada a partir da seção 4 do capítulo 4 de Richard Feldman. O problema do regresso é herdeiro da tradição pirrônica, um tipo de ceticismo antigo marcado pela importância da dúvida e da suspensão do juízo. Nisso, o cético pirrônico difere daquele que foi praticado pelos céticos acadêmicos. Os últimos, motivados pela emblemática frase socrática "sei que nada sei", buscavam uma teoria que provasse que o conhecimento é impossível. Já os pirrônicos defendiam modos de argumentação que mostravam que visões opostas tinham igual força. Se visões opostas têm igual força, então não há como decidir entre elas. E se não há como decidir entre elas, e se não acreditamos em coisas que são contraditórias sob riscos de sermos irracionais, a única saída é a dúvida ou suspensão do juízo. Dito de outro modo, se não temos como estar suficientemente justificados, então não temos como ter conhecimento. A importância do ceticismo pirrônico é provar que o conhecimento é impossível através da própria definição de conhecimento que empregamos e não através de uma teoria que fundamente a impossibilidade de conhecermos fatos do mundo. O argumento mais importante do ceticismo pirrônico é aquele que ficou chamado na literatura de problema do regresso. Ali, o cético se põe a duvidar de que um sujeito possa ter justificação para crer. Como vimos, um sujeito pode acreditar em algo verdadeiro, mas com as razões erradas. Ou seja, o sentido relevante de ter justificação é acreditar em algo verdadeiro com as razões apropriadas. Mas, se para ter uma razão apropriada eu preciso de uma razão que dê suporte a essa razão apropriada, então o regresso se instaura e o ceticismo desafia a nossa justificação. Se não temos como possuir boa justificação, e se possuir boa justificação é a condição necessária para conhecer fatos do mundo, então o conhecimento é impossível. O trilema de Agripa, ou problema do regresso, possui algumas respostas. De um lado, ele nos leva para o ceticismo. De outro, ele nos leva para uma parada arbitrária. Mas também pode nos levar a um regresso infinito e a última das possibilidades é levar a uma circularidade viciosa. Coerentistas aceitam o desafio cético, negando que devemos abraçar o ceticismo, pois temos boas razões para alegar que conhecemos coisas. Mas coerentistas também irão negar o fundacionismo, a teoria que nós vimos no módulo anterior. Isso porque os coerentistas defendem que não é necessária uma parada no regresso de razões, porque o que conta como uma razão para crer é uma crença, e não um tipo de crença especial nos moldes da crença básica do fundacionista. O que o coerentista defende é que o todo do sistema de crenças justifica cada crença que o sujeito possui. Basicamente, podemos ver isso a partir de duas teses. A primeira delas, apenas crenças podem justificar outras crenças. Nada além de uma crença pode contribuir para a justificação. Segundo a tese coerentista, cada crença justificada depende, em parte, de outras crenças para sua justificação. A primeira cláusula nega que crenças básicas possam justificar, e a segunda cláusula explica que as crenças básicas não justificam porque não há crenças básicas justificadas. Vimos no módulo anterior que fundacionistas aceitam que existem crenças básicas justificadas e crenças básicas que não são justificadas. Isso porque, como vimos no fundacionismo moderado, toda crença básica é uma crença espontaneamente formada. Mas nem toda crença espontaneamente formada é justificada. Desse modo, nem toda crença básica é justificada. Mas se o fundacionista moderado está errado em dizer que existem crenças básicas justificadas, e que são essas crenças básicas justificadas
as responsáveis por fundar toda a estrutura da nossa justificação? Como o corintista pode responder a isso? Feldman apresenta um exemplo para explicar intuitivamente o que os corintistas buscam. O exemplo intitulado O Cabelo que Cresce. Harry tem geralmente uma atitude muito prática no que concerne a efetividade de medicamentos. Ele sempre quer ver a evidência antes de acreditar que medicamentos funcionem. Ele rejeita alegações despropositadas embasadas em testemunhos individuais. Ele sensatamente duvida das alegadas curas milagrosas alardeadas nos anúncios. Mas Harry está começando a perder o seu cabelo e está muito chateado com isso. Certo dia, ele ouve alguém dizer que Miraclegro cura a calvície, e ele acredita nisso. O que o exemplo mostra é que a crença Miraclegro cura a calvície não está justificada. Afinal, Harry possui outras crenças que lhes dá razões para não acreditar nos efeitos do remédio milagroso. O que os corintistas defendem é que essa relação entre as crenças que Harry possui e a crença de que Miraclegro cura a calvície mostra uma relação de incoerência. Essa é uma crença incoerente porque está em conflito com outra crença que ele possui, tal como, digamos, um tratamento médico é efetivo somente se existe boa evidência clínica mostrando que ele é efetivo, e não há boa evidência clínica de que Miraclegro seja efetivo. Se Harry, como o exemplo nos diz, possui essa crença é claramente incompatível com a crença Miraclegro cura a calvície. Desse modo, esse tipo de caso ilustra o que os corintistas chamam de coerência negativa. A crença de Harry está em conflito com outras crenças que ele possui. Mas também existem coerência positiva das nossas crenças. Para ilustrar isso, Feldman apresenta o seguinte exemplo. Exemplo intitulado Os Galhos que Caem da Árvore. A família de Storm possui 2 carros, um mais novo e uma lata velha. Todas as noites, os carros ficam estacionados na rua. Uma noite, ocorre uma forte tempestade de neve e uma grande quantidade de neve se forma sobre os galhos das árvores, fazendo com que os ramos se quebrem e caiam. Há uma árvore que se estende sobre a rua. Storm ouve o som de um ramo batendo num carro na rua. Storm acredita que o ramo deve ter atingido a lata velha. Aqui, Storm acredita que o ramo atingiu o carro, que é uma lata velha, não porque ele possua alguma evidência para isso, mas porque ele ficaria muito triste se o ramo da árvore tivesse atingido o carro novo. Isso é um tipo de pensamento positivo, ou, como nós vimos no texto do Gitt, no nosso primeiro módulo, Gitt chama isso de uma motivação para crer em algo, e como tal, não é uma razão cuja verdade se seguiria, com certeza ou probabilidade, que a crença é verdadeira. Dizia Gitt, motivações para crer, Gitt explicava com isso que era uma motivação para crer. E motivações para crer podem levar à falta de coerência positiva, ou seja, não há um apoio positivo para a crença no sistema de crenças do sujeito. Contudo, até o momento, viemos falando de coerência através de exemplos, e falando inclusive de coerência positiva e negativa. Mas isso parece supor que já sabemos o que é coerência. Frente a essa dúvida, Feldman lança a mão de uma primeira formulação do coerentismo, a saber, um sujeito S está justificado em crer em uma proposição P, se e somente se proposição P coere com o sistema de crenças do sujeito S. Antes de avançarmos, 2 comentários são importantes. O primeiro é que a fonte da justificação das crenças para o coerentista é a própria coerência. Nesse sentido, trata-se de avaliar a relação de uma crença com o sistema de crenças, que precisa tornar provável umas às outras. Outro ponto importante é que fundacionistas também defendem a importância da coerência,
Mas a diferença é que coerentistas defendem que a coerência, por si só, basta para justificar as crenças. Uma ideia intuitiva é a de pensarmos em um tribunal. Ainda que uma testemunha, por si só, seja insuficiente para um veredito, várias testemunhas concordantes mostram que tal veredito é coerente, portanto, parece probabilizar a ideia de que o veredito, com base na coerência das testemunhas, é o veredito correto. Mas o coerentista, a despeito dessas ideias intuitivas, ele precisa ainda responder a duas questões. Questão 1. O que conta como sistema de crenças de um sujeito? E questão 2. O que é para uma crença coerir com um sistema de crenças? Um modo de responder a essas questões é realizar uma conjunção entre a nossa primeira definição do coerentismo e outras duas afirmações. Assim, primeira afirmação sobre o coerentismo. Um sujeito S está justificado em crer em uma proposição P, se e somente se essa proposição P coere com o sistema de crenças do sujeito S. Segunda afirmação. O sistema de crenças de um sujeito S é tudo aquilo que o sujeito S crê. Terceira afirmação. Uma proposição coere com o sistema de crenças desde que ela se siga logicamente da conjunção de tudo que está no sistema. Desse modo, chegamos a uma nova formulação do que seja o coerentismo, que diz: um sujeito S está justificado em crer em uma proposição P, se e somente P se segue logicamente da conjunção de tudo que S crê. Contudo, essa formulação do coerentismo ela é absurda, porque ela diz que basta que alguém creia em algo para estar justificado. Por exemplo, naquele caso de Harry. Harry acreditava que Miraclegro cura a calvície, mas ele também acredita que um tratamento médico é efetivo somente se existe boa evidência clínica mostrando que ele é efetivo, e não há boa evidência clínica de que Miraclegro seja efetivo. Essa última formulação do coerentismo que nós vimos, teria de dizer que Harry está justificado em crer nessas duas proposições que são incoerentes entre si. Isso porque, se elas estão no sistema de crenças de Harry, elas são elementos da conjunção do sistema de crenças de Harry. Mas se elas são elementos da conjunção do sistema de crenças de Harry, elas se seguem logicamente da conjunção de tudo aquilo que Harry crê. Mas se é assim, essa formulação do coerentismo diz, ao fim e ao cabo, que Harry pode crer justificadamente em proposições incoerentes, o que é um absurdo. Teríamos, assim, um contra-exemplo a essa formulação do coerentismo. Talvez o problema aqui seja em definir o que é um sistema coerente de crenças. Feldman, para fins de argumentação, pede para supormos que possuímos uma definição clara e precisa do que seja um sistema coerente de crenças de um sujeito. Desse modo, poderíamos ter um coerentismo que diz algo como: um sujeito S está justificado em crer em uma proposição P, se e somente se o sistema de crenças de S é coerente e inclui uma crença em P. Essa segunda formulação do coerentismo tem a virtude de, contrariamente à primeira formulação, apresentar um critério para crenças justificadas e injustificadas. Desse modo, se o sujeito possui um sistema coerente de crenças, cada nova crença, para estar justificada, precisa coerir com a totalidade do sistema, ou então a crença adicionada é injustificada. O problema dessa segunda formulação do coerentismo é que não parece que seja possível alguém possuir um sistema coerente de crenças. Essa suposição é muito forte e muito idealizada. Dado que somos seres falíveis, parece bastante plausível que possuímos crenças incoerentes em nosso sistema. Mas então, chegamos a uma formulação do coerentismo que defende que só estão justificados aqueles que possuírem um sistema coerente de crenças. E uma crença incoerente bastaria para solapar toda a justificação da totalidade do sistema de crenças. Ou então, nas palavras de Feldman,
todas as crenças de um sistema coerente estão justificadas e todas as crenças de um sistema não coerente não estão justificadas. Poderíamos, assim, bolar um argumento contra o coerentismo. Primeira premissa desse argumento. Ou todas as crenças de um sujeito S estão justificadas, ou nenhuma delas está. Segunda premissa do argumento. Pessoas reais não possuem um sistema coerente de crenças. Logo, conclusão, nenhuma pessoa real está justificada. Com base nesse argumento, notamos que o coerentismo precisa de uma nova versão, mais moderada, a fim de distinguir entre crenças bem justificadas e crenças injustificadas. Na seção B do texto de Feldman, é apresentada uma nova versão do coerentismo, no qual o autor começa por considerar a coerência de um sistema de crenças a partir de graus, e não de forma absoluta como estávamos lidando até então. Isso pode ser visto quando pensamos que a adição de inconsistências lógicas diminui a coerência total de um sistema de crenças, ao invés de solapar completamente a justificação de todo o sistema. Mas também podemos pensar que, se inconsistências diminuem a coerência de um sistema total, crenças que expliquem outras crenças aumentam a coerência total do sistema. Considere o seguinte exemplo. Suponha que amanhã vai chover. Digamos que eu possuo as seguintes razões para crer nisso. Eu li no boletim meteorológico e vi que o céu está nublado. Agora considere que, além disso, eu também tenho como razão a crença de que os ventos em certa direção favorecem a possibilidade de chover no dia seguinte. Esse segundo sistema de crenças é mais rico que o primeiro porque ele articula as crenças em questão, coisa que o primeiro sistema de crenças não fazia. Um coerentismo dessa natureza consegue escapar das dificuldades iniciais que nós estávamos vendo até então e pode ser formulado do seguinte modo. Terceira formulação do coerentismo seria o seguinte. Um sujeito S está justificado em crer em uma proposição P se e somente se o valor da coerência do sistema de crenças de S seria maior se ele incluísse a crença em P do que se ele não incluísse essa crença. Desse modo, Feldman nos convida a explicar a terceira formulação do coerentismo a partir da comparação entre duas situações. Em uma, o sujeito já acredita na proposição, e na outra, o sujeito ainda não acredita nessa proposição. De acordo com a inclusão dessa crença no sistema, comparativamente, poderíamos analisar o valor da coerência no sistema. Se a pessoa já crê na proposição, removendo essa crença, se essa crença removida diminui o valor da coerência do sistema, então a crença nessa proposição está justificada. Do mesmo modo, se a pessoa ainda não crê nessa proposição, podemos considerar duas possibilidades. A primeira, a inclusão da proposição no sistema de crenças pode aumentar o valor da coerência no sistema de crenças. E a segunda possibilidade, a inclusão da proposição no sistema de crenças pode diminuir o valor da coerência no sistema de crenças. Se aumentar, então a crença está justificada. Se diminuir, então a crença não está justificada. O coerentismo parece ir bem com essa terceira formulação, mas enfrenta uma dificuldade. A de que, quando nós acreditamos em algo, também acreditamos em proposições que são conectadas entre si. Sobre isso, Feldman diz: o fato de que qualquer crença, mesmo que ela não seja justificada, possa ainda ter conexões lógicas com muitas outras crenças, coloca um difícil problema para os coerentistas. Não é claro como revisar o coerentismo para evitar esse problema. Feldman aponta também outra dificuldade. Suponhamos que a primeira dificuldade não exista e que o coerentismo consiga revisar o problema das crenças interconectadas. Ainda assim, se o critério de justificação é abandonar uma crença conflitante, tal critério não é claro para determinar qual crença conflitante deve ser abandonada. No exemplo de Harry, tanto a crença de que miraclegro cura a calvície, quanto a crença um tratamento médico efetivo
somente se existe boa evidência clínica mostrando que ele é efetivo e não há boa evidência clínica de que miraclegro seja efetivo, essas duas crenças elas são conflitantes. Mas, dada essa terceira formulação do coerentismo, por que abandonar a primeira e não a segunda, e não o segundo conjunto de crenças? Afinal, o abandono de qualquer uma delas aumentaria o valor de coerência do sistema de crenças de Harry. Ao longo desse primeiro vídeo, eu apresentei de modo bastante geral o que seja o coerentismo. O coerentismo responde ao problema do regresso, negando a ideia de que crenças básicas justifiquem o nosso sistema de crenças. Além disso, eles defendem que a coerência, por si só, basta para justificar as crenças. Mas coerentistas precisam apresentar de modo claro o que é um sistema coerente de crenças e como crenças adicionadas ao sistema aumentam a coerência dele. Encontramos algumas dificuldades nessas definições. Uma saída é considerar a noção de valor de coerência do sistema, de tal sorte que não há graus de coerência, de tal sorte que há graus de coerência de um sistema de crenças. Mas, ainda assim, o coerentista vai enfrentar novas dificuldades. A primeira é de explicar como lidamos com proposições interconectadas. A segunda é de mostrar um critério para lidar com crenças conflitantes. Nosso objetivo foi o de apresentar um quadro geral do que seja o coerentismo. No próximo vídeo, veremos problemas sobre a ideia central do coerentismo, e não estes problemas pontuais que levavam às reformulações da teoria. Ou seja, veremos dificuldades para a ideia de que a justificação é inteiramente uma questão de como nossas crenças se articulam conjuntamente.